Boa tarde, pessoal. Aliás, boa noite, né? Desculpa. Vamos fechar aqui esse simulado, né? Aí também eu mando a outra parte do outro simulado, que a minha ideia era fazer todo. Era fazer a correção de tudo hoje. Aí vocês pediram o vídeo, vamos lá. Tá. Começa aqui. Texto para as questões de 1 a 5. As viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões, no Amazonas, por conta da seca. Então vamos lá, o termo de barco. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui, além disso não. Ok, o termo de barco pode ser classificado sintaticamente como... Não aparece aqui o ABC, né? Deixa eu ver aqui. Adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial. Vamos ver como é que ele pode ser classificado. De barco. Vamos ter que voltar lá, né? Viagens de barco. Olha só. Eu tenho aqui uma preposição, certo? Tem que estar complementando um nome. Bom, nós temos substantivos concretos e abstratos. Uma viagem, ela é substantivo concreto ou abstrato? Para começar, o que acontece? O substantivo concreto, ele pode ter complemento nominal e adjunto adnominal. Só adjunto adnominal. Adjunto adnominal. O substantivo abstrato, ele pode ter complemento nominal e adjunto adnominal, certo? Lembrando que o adjunto, ele especifica, ele indica posse, indicação, pode ser substituído por um adjetivo. Nesse caso aqui, olha só, nós não podemos substituir por um adjetivo, né? Ah, professor, então é complemento nominal, será? Então fazemos o seguinte: viagens de barco é o tipo de viagem, está especificando, né? Se especifica, é adjunto adnominal. Então a opção aqui é a primeira, adjunto adnominal. Então quando o termo especifica, completando o sentido de um nome, adjunto adnominal. Se indicar posse, adjunto adnominal. Se indicar ação, adjunto adnominal. Se eu puder trocar por um adjetivo, adjunto adnominal. Por exemplo, solo da lua, está especificando. Eu posso dizer solo lunar, adjunto adnominal. Vamos lá. Sobre o sujeito dessa oração, segunda questão, né? Podemos classificar como simples, está até errado, é simples, está simples. Faltam as opções, né? Opção A, não sei o que não apareceu aqui. Mas tudo bem, deixa eu voltar aqui. Opção A, simples. B, composto, determinado, oculto. Vamos ver então o sujeito da oração. Viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões do Amazonas por conta das secas. Quem foi suspenso? Viagem de barco. É um sujeito simples, né? Então, é um sujeito simples, é um sujeito passivo, porque esse sujeito aqui ele não pratica ação. O verbo, olha, foram suspensas pelo governador. Pelo governador é o agente da passiva, né? Quem vai agir sobre quem está passivo. Então, o sujeito passivo é aquele que recebe a ação. Então, o verbo está na voz passiva porque o sujeito aqui recebe a ação. Acho que já matamos um monte de questão para cima. Então, é sujeito simples, também é a opção A. Terceira questão. O termo no Amazonas pode se classificar morfologicamente como? Agora vamos lá, esse termo aqui no Amazonas. Viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões, no Amazonas, por conta das secas. Esse termo aqui, ele quer saber se classifica minha pergunta, vamos voltar. Morfologicamente, não é sintaticamente. O que é morfologicamente, pessoal? As classes gramaticais. Então, objeto direto não é análise morfológica, é análise sintática. Então, são os termos da oração. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios são termos sintáticos. Advérbio é, certo? Advérbio é. Mas vem adjunto adverbial é sintaxe também. Temos locução adverbial, que é duas palavras com o sentido de um advérbio. Então, vamos voltar. Qual é o termo da validade? Está aqui, ó. No Amazonas é lugar, né? É lugar. Então aqui pode ser advérbio, porque não é o de só que se no lugar de tempo tivesse nome lugar, poderíamos dizer que essa seria a opção correta aqui, adjunto adverbial de lugar, porque no Amazonas lugar, duas palavras com valor de um advérbio.
né? Então havia um erro aqui, ó, de tempo, é de lugar. Então duas palavras com valor de um advérbio, certo? Você tem o no e tem o Amazonas. Na verdade, você tem três palavras aqui, preste bem atenção. Amazonas uma, no, a contração da preposição em, mais a preposição o, mais o artigo o, desculpe, preposição em mais o artigo o. Aqui tem duas palavras e aqui mais uma, três palavras. Mais de uma palavra com valor de advérbio é uma locução adverbial. Como é de lugar aqui, aqui está tempo, desculpe, aqui estava tempo, mantém tempo. Como estava, tá ok. Aqui é que é o seguinte, locução adverbial, né? É uma locução adverbial. Então a opção correta, locução adverbial. É um advérbio, sim, mas se eu tenho duas palavras, não é só um advérbio, é uma locução adverbial. Se eu tenho duas palavras no valor de verbo, locução verbal. Qual a função sintática do termo por conta da seca? Vamos lá, essa aqui acho que vocês quebraram a cabeça, não botei na opção, né? Viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões, no Amazonas, por conta da seca. E agora, pessoal? Essa questão aqui está interessante. Olha, observe que tem uma vírgula e ele completa por conta da seca. Certo? Está explicando algo mais. É um aposto explicativo. Certo? Aposto explicativo. Poderia encerrar aqui, ó. Ponto. E não ter nada aqui. Viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões, no Amazonas. Ponto. Mas ele explicou por que essas viagens foram por conta da seca. Então ele explicou por que elas foram suspensas. É um aposto explicativo. Ó. Inclusive o aposto vem entre vírgulas. Não tem uma vírgula aqui porque aqui encerrou o período. Se tivesse mais alguma coisa, daria vírgula. Mas como não tem vírgula, só o ponto. Ele está entre o ponto e a vírgula. Esse aqui é um aposto explicativo. Essa questão acho que foi a que fumaçou, né, a cabeça? Vamos lá. Explique a pontuação do texto. Quinta questão, vamos lá. Vamos entender a pontuação. Viagens de barco foram suspensas pelo governador em duas cidades do Alto Solimões, vírgula, no Amazonas, vírgula, por conta da seca. O que acontece? Observe que o adjunto adverbial de lugar ele vem no final. O professor aqui está no final, então não precisaria ter vírgula. Só que é uma sequência de adjuntos adverbiais. Quando eu tenho a sequência de adjunto adverbial ou de advérbio, separa por vírgula, olha só. Viagens de barco foram suspensas. Ok, sujeito. Viagem de barco, predicado, foram suspensas. Eu tenho na sequência aqui o agente da passiva, porque o verbo está na voz passiva. Ok. Viagem de barco foi suspensa pelo governador, não tem vírgula. Aí vem em duas cidades do Alto Solimões, o adjunto adverbial de lugar. Onde? Adjunto lá no final, ok. Só que na sequência eu coloquei mais um adjunto, aí eu separei ele por vírgula. Certo? E depois eu coloquei um aposto explicativo. Todo aposto explicativo ele vem entre vírgulas, né? Se ele estivesse no meio, poderia colocar assim, ó. Assim, cortar, vírgula. Poderia colocar aqui, né, ó. E aí, por conta da seca, vírgula, no Amazonas. Aí sim o aposto ficaria entre vírgulas, certo? E aí ficaria tudo na ordem, uma ordem mais que vocês conhecem. Porém, esse termo estava totalmente isolado, separado, estava lá no final, né? Por isso que ele não ficou entre vírgulas. Tudo bem, pessoal? Então aqui ele sai daqui, ele veio para cá, né? E aí, vírgula para isolar o aposto explicativo. Só que ele encerra o período. Se ele está encerrando o período, não vou botar outra vírgula, vou botar o ponto. Tudo bem? Então essa é a função aposto explicativo. Vamos então para a sexta, né? Diário do Nordeste. Fortaleza receberá neste domingo 12 de setembro o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. O atual líder está empolgado, vem de excelentes resultados e ampliando sua distância para o Leão do Pici, terceiro colocado na competição. A equipe cearense chegou a liderar a competição e como amarga algumas rodadas sem vitória, especula-se que a equipe não tem mais força, que foi apenas uma fase. Em contrapartida, o elenco leonino tem uma oportunidade de ouro para provar que
tais pessoas estão erradas em suas avaliações. Diante do líder do torneio, o Leão do PC pode, com uma boa atuação e com uma possível vitória, mostrar a todos que consegue duelar com qualquer equipe do país, que ainda tem bastante gás e que tem muito a conquistar dentro desta edição da Série A. Vocês temeram, hein? Tremeram aí, né, Gabriel? Que eu tô sabendo. Vamos lá. Explique as vírgulas no primeiro período. Vamos aqui. Primeiro período, entra aqui, né? Então vamos lá. Fortaleza receberá. Fortaleza, sujeito, receberá. Predicado. Receberá o líder do Campeonato Brasileiro. Ok, seria essa a ordem. Fortaleza receberá o líder do Campeonato Brasileiro. Sujeito, predicado. Certo? Aí vem um aposto aí, ó. Líder brasileiro, o Atlético Mineiro. Um aposto explicativo, né? Certo? Aí ele colocou a junta adverbial aqui, ó. Então aqui é a vírgula porque tem um aposto explicativo. O líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético Mineiro, ele é um aposto explicativo, ele apresenta, né? Aqui nós temos, neste domingo, vírgula, 12 de setembro, eu tenho uma sequência de adjuntas adverbiais. Neste domingo, o tempo, 12 de setembro, novamente, ratifica o tempo, 2 adjuntas adverbiais. Eles estão deslocados, não estão no final da frase, estão no meio da frase. Então, se tiver só neste domingo, estaria entre vírgulas do mesmo jeito, certo? Se estivesse em 12 de setembro, estaria entre vírgulas do mesmo jeito. Por quê? Porque o local do adjunto adverbial é no final. Como ele foi deslocado para o meio, eu coloco então ele entre vírgulas. São 2 vírgulas entre vírgulas separados, certo? Aí ele continuou: o líder do Campeonato Brasileiro, vírgula de novo, o Atlético Mineiro, que é um aposto explicativo. Certo? Bom, essa foi a questão 6. Vamos para a próxima questão agora. O termo que foi apenas uma fase classifica-se como? Vamos lá. Aposto, objeto, adjunta de nominal. Onde que tá essa? Que foi apenas uma frase? Está aqui. Eu deixei em negrito para ficar mais fácil para vocês. Também é uma questãozinha complicada, né? Especula-se que a equipe não tem mais força. Especula algo. Especula o quê? Que a equipe não tem mais força. Que foi apenas uma fase. Opa, então tem 2 objetos, olha. Que especula algo. Especula o quê? Que a equipe não tem mais força. Se eu tivesse tirado isso aqui, especula-se que foi apenas uma fase. Olha só. Só como ele estava aqui no meio, às vezes o aluno não percebe que ele também é um objeto direto. Está completando apenas o verbo especular. Especula-se o quê? Que foi apenas uma fase. Certo? Então é um objeto direto. Certo? Então a questão lá pede objetos, é complemento, é objeto direto, porque está completando o verbo especula-se. Lembrando-se que, olha só, ele está apenas porque isso aqui tem valor de objeto direto, mas ele poderia complicar, poderia dizer se é uma oração, que tipo de oração? Se era um objeto direto, é uma oração subordinada, substantiva objetiva direta, certo? Que tem valor de objeto direto, que é o que se quer lá na questão, porque ela completa o verbo. Olha, na expressão, cadê? O termo que foi apenas uma fase, então especula-se que foi apenas uma fase, é objeto direto, classifica-se como objeto direto. Eu poderia classificar ainda, especula-se que tem uma oração aqui, né? Porque tem um verbo, pessoal, preste bem atenção. Se tem oração, é uma oração. Aqui tem um sujeito, uma conjunção integrante. Se tem um verbo, é uma oração, desculpe. Aqui tem uma conjunção integrante. Se tem uma conjunção integrante, as conjunções integrantes introduzem orações subordinadas. Se essa oração subordinada é um objeto direto, então é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Vamos lá. Classifique morfologicamente o termo no país. Eu vou nem ler lá, ó. No país é o lugar, ó. Morfologicamente, se fosse só país, o país podia ser substantivo, dependendo do lugar. Dependendo do texto, poderia ser adjunto advérbio, poderia ser advérbio de lugar. Mas aqui tem 2 palavrinhas no lugar de advérbio, ó. De novo. Então é um adjunto adverbial de lugar. Ok? A próxima. Na expressão líder do torneio, temos um adjunto adnominal, um complemento, um predicativo, um objeto direto. Vamos lá. Vamos lá. Onde está o líder do torneio? Eu não marquei.
aqui, né? Diante do líder do torneio, o leão do PC. Tá ok, então vamos lá, vamos voltar para a questão. Na expressão líder do torneio temos olha só, adjunta de nominal. Existe uma adjunta de nominal nessa expressão? Um complemento nominal? Um predicativo? Um objeto indireto? Eu tenho aqui uma preposição, né, um substantivo e um nome antes dela. Então, ou vai ser um adjunto, ou vai ser um complemento, certo? Preste bem atenção. Líder. Líder é um substantivo concreto. Já se fosse a liderança, é substantivo abstrato. As equipes lutam pela liderança do torneio, certo? Aqui é um substantivo concreto. Se é substantivo concreto, temos aí novamente um adjunto adnominal. Se fosse liderança do torneio, né? Aí nós teríamos ali um complemento nominal, porque liderança é substantivo abstrato. Aí sim, mas sendo substantivo concreto, obrigatoriamente esse complemento aqui é adjunta de nominal. Então, adjunta de nominal, mais uma vez. Vamos lá. Na expressão oportunidade de ouro para provar, caso haja, apresente os adjuntos adnominais e os complementos nominais. Aqui, ó. Oportunidade de ouro para provar, caso haja. Oportunidade é o tipo de oportunidade. Certo? Nós temos aqui a palavra oportunidade, que é um substantivo abstrato. Certo? Oportunidade de ouro. De ouro. Então, para ser adjunta de nominal, tipo, aqui é um tipo. Ok. Então, nós temos adjunto adnominal no termo de ouro. Mas aí, pessoal, mais à frente tem outro termo. Essa questãozinha é chata, né? Ó. Para provar. Olha aí, ó. Para provar. Isso aqui é uma preposição também, para. Para provar. Toda preposição liga uma palavra a outra. Se ligar um verbo é um objeto indireto. Se ligar um nome, ou é um adjunto adnominal, ou é um complemento nominal. Ele liga qual? Liga novamente a oportunidade. Oportunidade, tiramos o de ouro aqui, ó. Oportunidade para provar. Oportunidade de ouro para provar. Tiro de ouro para provar. Oportunidade substantivo abstrato e para provar. É o que? Vamos lá. Para provar. De ouro especifica. Para provar especifica? Não especifica o tipo de oportunidade. Não. Indica posse. Provar é dono de alguma coisa? Não. Ação. O provar vai fazer alguma ação? Não. Você consegue transformar no adjetivo? Não. Então essa aqui, ó. Esse segundo termo, para provar, é complemento nominal. E o primeiro que especifica é adjunta de nominal. Beleza, pessoal? E a última questão, vou mandar outro vídeo para você separado. Certo? Faça um estudo verbal apresentando o modo, tempo, voz verbal, transitividade, locuções e formas nominais presentes no texto. Beleza? Vou mandar essa questão aqui separadamente para vocês. A gente vai ler questão por questão e vou mandar para vocês. Valeu! Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, manda para mim a mensagem: professor, a questão tal, não compreendi. E aí eu refaço o vídeo só daquela questão e mando para vocês. Beleza, pessoal?